Boa noite. Boa noite. Começamos a live ouvindo o excepcional Vinícius Dorim. Improvisando em Lamento Sertanejo de Dominguinhos e Gilberto Gil. Deixa eu parar antes que eu chore, porque esse cara era maravilhoso, grandíssimo, enorme, gigantesco, Vinícius Dorim, um camarada excepcional. Tive o prazer de tocar um pouco junto, ao lado dele, né? Tive o prazer de ter canjas junto com ele, ele vinha para Curitiba e fazia companhia com ele. É excepcional, Vinícius Dorim. Se você não conhecia, trate de conhecer. Flautista, pianista, saxofonista, compositor, improvisador, tocou anos com o Hermeto Pascoal. Então, só para você ter uma ideia do nível do rapaz, né? Então, sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Uma aula online 100% gratuita, né? Geralmente às quartas-feiras, 20 horas, né? Às vezes não, né? Mas geralmente. Então, tem o apoio de Companhia dos Tapetes do meu mentor Jorge, né? Lojas Plunder, né? do luthier André, do luthier Adriano, né? O apoio do Deus Altíssimo e do meu amor, a Nayara. Sejam todos bem-vindos. Então, eu preparei uma aula para vocês. Então, geralmente o pessoal vai chegando. Eu vou fazer um sonzinho aqui, bem legal, né? Antes de começar a aula, para o pessoal ir aquecendo e tal, e já entro na aula. Então eu preparei para vocês uma bossa nova. Atenção. Isso foi de uma suavidade, né? Espero que tenham gostado, né? Ah, meu Deus. Tá muito agudo, mas tudo bem. Então, eu toquei uma bossa nova em Lá menor para sax alto, e assim vai. Tudo bem, me perdoem. Não vou falar nada. Então, como eu estava dizendo, eu toquei uma bossa nova.
E eu usei a escala que cabe naqueles acordes. Muito interessante. Mas eu usei melodias. Eu usei melodias que eu conheço pela função das notas nos acordes, e por células rítmicas. Células rítmicas. Então, não tinha um tema pré-estabelecido aqui. Eu usei notas que eu sei que cabem ali, notas que eu gosto de colocar, não tão óbvias, né? E algumas também óbvias. Não é porque tem a óbvia demais que você não deve usá-la, e não deve ficar usando só notas frias. Então é uma questão de estética. É aquele assunto que eu sempre deixo para depois, né? Em compensação, eu usei células rítmicas que eu estou habituado a usar. O que é uma célula rítmica? É uma divisão colocada no tempo da música. Então, por exemplo, a música está aqui. Então, tem uma grande diferença entre a contagem brasileira latina e a contagem norte-americana, europeia. Então, só para vocês terem uma ideia, a contagem norte-americana e europeia seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Ela é desdobrada. Ela é dobrada na velocidade, perdão. E a latina brasileira, ela é desdobrada pela metade. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, aí eu tenho o quê? A marcação do tempo, gente. Eu tenho a marcação do tempo. Eu não tenho uma célula rítmica. Porém, o que é uma célula rítmica? É qualquer divisão que eu coloque encaixando no tempo, seja ele desdobrado ou ele desdobrado, ou ele dobrado, né? Então, dependendo de como você calcula isso, essa marcação de tempo, você escreve uma figura, você usa uma figura que funciona. Então, por exemplo, digamos notas de um tempo para a versão norte-americana. 1, dó, dó, si, tá, pá. Ou para a versão latina, dó, 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 si. Então, por exemplo, a versão dobrada a velocidade. Desdobrada. Então, a proporção que eu estou usando faz com que cause uma sensação sonora. Se eu estou usando, por exemplo, então eu vou falar apenas da marcação nacional, né? Brazuca. Então, 1, 2, 1, 2. Então, compasso de 2 tempos em que eu vou usar notas de um tempo durante o meu solo, né? Observem. Assim meio fácil de ser entendida, que são tempos inteiros. Podem ser notas de um tempo, de 2 tempos, de 3 tempos ou de 4 tempos. A gente já teve essa conversa aqui. Então, se pegar notas de 4 tempos dessa maneira desdobrada, se tornam notas longas. 2, 3, 4. Isso é uma maneira fácil de compreender. Não tem uma dificuldade ao se ouvir isso, né? Então você começa a fazer um estudo de tempo quando você faz leitura e quando você usa o nosso querido, amado e odiado metrônomo. Então, como tem uma marcação de tempo que eu estava fazendo na música, o metrônomo tem essa função para estudo técnico, estudo de leitura, para repertório.
e também para que você absorva a ideia de tempo colocado numa música. Então, o metrônomo tem esta sonoridade. Observe, a 60 bpm. Se eu fizer uma escala com notas de um tempo, ou seja, cada nota tem que ter a mesma duração entre os cliques, né? Certo? Eu posso fazer isso, né? Então, está diferente da bossa nova. Aí eu estou usando, né, tá mais rápido, que na bossa estava um pouco mais lento. Mas o que acaba ocorrendo? Eu estou usando o metrônomo para estudar um método de leitura, para executar uma música e para estudar algo técnico. Por exemplo, arpejos. Quem lembra que é arpejo que já foi falado em aulas aqui? É aquelas dó, mi, sol, mi, dó, ho. Geralmente usa-se isso com 3 notas dentro de cada clique. Vocês já pensaram, então, é possível contar até 3 entre cada batida? 1, 2, 3? 1, 2, 3? Não. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou contando mais rápido e tem um espaço sobrando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem uma pausa. 1, 2, 3. Opa, não fechou. Então você se habitua a dividir os cliques, a marcação de tempo, em figuras, homogêneas ou não. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou em 2 partes. Ou em 4. Então, quando você se habitua a fazer estudos de divisão, só um pouquinho. Então, eu sei que os iniciantes têm pavor e não gostam do metrônomo, mas ele parece ser o inimigo no começo, mas ele é o seu maior amigo por essa relação rítmica. Então, como eu fiz a bossa agora há pouco, eu poderia usar esses tempos assim. Só como eu estava falando, células rítmicas podem ser notas de 4 tempos, podem ser notas de 3 tempos, de 2 tempos, de 1 tempo, de meio, 2 por batidas, de 1/3, 3 por batida, de 1/4, 4 por batidas e células diferentes. Pense comigo, eu posso pegar 4 partes desse tempo e unir 3. Então o que eu tinha 1, 2, 3, 4, tá, 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 em cada tempo, se eu unir, vai ficar tá, 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 tá. Então quando eu faço isso com o metrônomo, tá, 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 eu crio uma célula rítmica que não é igual dentro do tempo. Conseguiram acompanhar? Ó. Tá, 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 tá. 3 partes desse tempo, dividido em 4, estão unidas. Então, eu tenho uma nota, a primeira nota com 3 partes e uma com 4. Então, isso já é uma coisa meio avançada, mas cria-se, essas células rítmicas criam-se várias. Elas não precisam ser o tempo todo iguais, entende? Então, eu posso fazer, tocando na própria bossa, vamos voltar à bossinha, olha só que interessante. O tempo da bossa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá, 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 tá. Então, eu mudei as notas, eu repeti, eu mudei as distâncias, as direções, mas eu mantive o tá, 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 tá. Então o que eu fiz? O metrônomo me ajudou a ter uma noção rítmica em que eu apliquei durante a música, né? Claro, então entenda uma coisa. Eu devo estudar isso? Sim, se eu estudar isso, eu estou tendo um atalho para me ajudar a absorver tempos. Então, se eu ligar o metrônomo de novo e for estudar uma escala com essa divisão, por exemplo, lembre-se, eu poderia ter estudado cada nota com 4 tempos, 2 tempos,
meio tempo. Mas eu estou falando dessa célula agora, só para vocês terem uma ideia. Tá. Então eu faria como? Dó, ré, mi, fá, sol. Observar, eu tenho uma melodia já pré-fabricada. Se eu fizer isso na bossa, usando a escala da bossa que está ali. Observaram como ficou musical? Porque o que ocorre com o iniciante? Ele não consegue acompanhar a escala, a mudança de acordes, e fica com um tempo quebrado, não só sincopado, mas quebrado. Perceberam como esses cacos rítmicos tiraram toda a parte musical? Ah, mas eu não posso fazer isso quebrado? Pode, mas você tem que fazer isso controlado e não por acidente, né? Então, o que ocorre quando você quer, digamos que é um efeito. Quando ocorre quando você não quer, é um defeito. Então, eu usei uma célula rítmica. Eu poderia usar pensar assim, eu vou estudar 3 notas por clique. Então eu tenho cliques numa velocidade dentro aqui está 60 bpm, pensem comigo. Se eu fizer 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu estou indo e voltando. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa, eu sincronizei com ele. Ah, então eu vou fazer as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol. Vou fazer isso, então, na escala que eu estiver estudando. Dó maior no alto, né? Ótimo, perceberam como está sincronizado? Como ficaria isso, então, usando na escala na bossa nova? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Claro que se eu uso muito a mesma célula por muito tempo, eu começo a ficar maçante e tiro a estética, começa a ficar chato, começa a perder. Então, observaram que o final da frase, eu coloquei a célula que eu estava falando antes, de 3 para 1, isso criou um contraste na parte rítmica. Então, o meu querido e amado metrônomo, ele é o que me ajuda a executar músicas numa velocidade constante, não que elas tenham que ser constantes o tempo todo, né? E me ajuda a estudar leitura, executar uma música e técnica. Então, se eu for estudar arpejo, por exemplo, 3 notas, né? Ah, que ótimo! Eu vou acelerar para observar minha técnica. Opa, tô indo bem, vamos ver, acelerando bastante. Ah, que beleza! Cuidei quando falo assim. Vocês perceberam que pelo hábito que eu tenho de estar fazendo isso, eu praticamente entrei em cada ritmo do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito eu entrei, talvez no início da execução, um pouquinho atrasado, um pouquinho adiantado, mas ajustei super rápido, por estar habituado a fazer isso, né? Ah, mas eu aplico isso numa música? Peraí, você está estudando o negócio.
Como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso apanhando por anos, né? Até que eu decorei o som das coisas. Lembra o Reginaldo Saturno, um excelente saxonista que eu conheço? Ele bem assim, nossa, Raul, você parece que escreveu teus improvisos. Porque eu estava começando sempre a colocar as coisas com o tempo. Porque eu não havia ficado mais satisfeito com o quê? Com o quebrado, os cacos, que eu falei agora há pouco. Eu falei, não pode fazer assim. Os improvisos que eu vejo, parece que está tudo acompanhando o ritmo, acompanhando a marcação. Eu comecei a tentar fazer isso cada vez mais certinho. Claro, no começo eu fiz isso super quadrado, né? Então, quando eu estou tocando uma música, eu faço o quê? Eu faço o quadrado e o quebrado. Divisões quebradas que eu uso para dar o swing, para não ficar criando uma monotonia musical. Então, o metrônomo me ajuda a ter uma velocidade constante, a estudar leitura, a estudar técnica e a observar os tempos. Então, eu indico sempre para os alunos, escolha uma célula rítmica antes. Pode não ser uma nota de 4 tempos, é uma célula rítmica, uma nota de 2, uma nota de 3, uma nota de 1, nota de meio, um terço, um quarto, ou aquelas fracionadas diferentes, como eu indiquei agora há pouco, né? Então tem uma célula brasileira que eu acho maravilhosa, que ela é assim, ó, ela é 1/4, meio e 1/4, né? Semicolcheia, colcheia, semicolcheia, eu não tenho ela desenhada aqui. Então ela fica dentro de um ritmo, ela fica tá, 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 tá. E existe isso em um monte de choro, né? Tá, 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 tá. É claro, eu a fiz swingada. Agora eu fiz ela lisa. Se eu ponho numa música isso, então tá, 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 tá. Observaram? Eu fiz dentro do tempo e eu dobrei a velocidade dentro do próprio tempo da música. Então já deu um outro molho, deu mais riqueza. Porque o que eu fiz? Eu estudei essa célula através de músicas, né? Músicas que aparecem. Que aparecem essa célula o tempo todo, na introdução de chorinho, alguns sambas. Então, as figuras musicais escritas numa partitura, num método, são importantíssimas. Só que assim, o que uma grande maioria faz? Consegue ler o que está ali, toca o que está lendo, executou a música e serviu para aquilo, não absorveu uma ideia musical. Então, eu estou falando daquele que improvisa, daquele que cria alguma coisa, né? Não estou falando do músico que é apenas um executante, como se apenas fosse algo depreciativo, não é, não. Por exemplo, músicos eruditos clássicos são virtuosíssimos. A interpretação deles de texto e execução é de uma técnica que eu dificilmente vejo um músico popular ter. Então, entendam, é um universo paralelo. Estou falando de você utilizar o que você estuda, o que você ouve, o que você lê, seja lá o que for, para você criar o seu próprio vocabulário. E o nosso querido e amado, entre aspas, metrônomo, que causa pavor e que se perde o iniciante principalmente, é um grande ajudante. Por isso que a chamada da live hoje era sobre metrônomo. E a ideia é que ele te dá de tempo. Então eu posso pegar aquele mesmo tempo que eu falei agora, 3 notas no tempo, sendo que a do meio é o dobro das pontas, né? Tá, 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 tá. Observe como fica interessante, né? Qualquer nota que eu coloque.
perceberam? Então, parece que eu já estava fazendo um sambinha, um chorinho, um machixe, sei lá, porque eu já pus também algumas acentuações que eu gosto. Eu posso, daí é outro assunto. Acentuação, articulação são agregados dessa história, né? Então, o metrônomo faz com que eu estude uma escala dentro de uma técnica mais apurada, mas faz com que eu também estude divisões para absorvê-las, faz com que eu execute um exercício com precisão e uma música sem correr e sem atrasar, né? Por exemplo, ou seja, eu corri, acelerei, desacelerei, freiei, acelerei. Não, você tem que aprender a fazer, né? Dentro de uma métrica constante. Então, existem músicas, não interessa o gênero, em que há uma aceleração, músicas clássicas, um monte. E há uma desaceleração, um ralentando. Quem estuda música já deve ter ouvido isso, né? Hermeto Pascoal usa isso um monte. Alguns músicos de jazz usam isso, até alguns rocks progressivos. Então você vê isso até em samba, choro. Tem uma coisa assim, você cai, dobra, desdobra, e assim vai. Por causa do autor, da vontade dele de fazer daquela maneira, ok? Então, olha só, eu posso usar para estudar uma escala, o próprio metrônomo. Vou estudar uma escala de Dó maior do alto, que é um Mi bemol, né? E vou tocar a nota grave Dó até um Ré agudo, lá em cima, 2 oitavas, e volto até um Si antes desse Dó. Com isso eu vou criar, então, uma execução fluente dessa escala. Eu passo esse exercício para alunos porque foi passado por um grande saxofonista para mim. Entende? E isso me ajudou ao quê? Estudar a técnica com o metrônomo e fazer uma escala fluentemente, sem tropeços e sem acelerações e sem retardações, sem retardar a velocidade, né? É muito comum eu ouvir um iniciante ou alguém que não estudou executar uma escala assim, ó. Né? Não tem a métrica está fora. Observem agora com o metrônomo que interessante que fica. Então eu descobri como tocar uma escala de uma maneira homogênea. Posteriormente, esse mesmo exercício, além da execução da escala, torna-se um estudo de articulação. Eu articulei uma nota, sincronizada cada nota com um toque de língua. Isso não é muito fácil, foi preciso estudo. Então você estuda para isso. Só que observaram então que a marcação estava sendo igual, né? Se eu for tocar isso e os dedos não obedecerem a métrica, eu já perco o começo e o fim do exercício. E já ferrou a minha articulação e ferrou tudo. Eu já não tive aquela fluência, aquela coisa igual, homogênea, né, que dá uma sensação de looping, né? Observaram que eu não fiz com o metrônomo? E se eu fizer muito rápido, também vou ter que estudar para cada vez, né? Até nem sei se foi certo aqui agora, mas perceberam que foi igual por esse hábito. Então, sem articulação. Agora eu fiz ligado porque era muito rápido. Então, o metrônomo, aquele que apavora todo mundo, eu não consigo tocar, ele na verdade é uma excelente ferramenta. Porque se você não consegue se basear por uma marcação que é apenas um clique,
né? Para tocar uma música, né? Tudo bem que a marcação está desdobrada, tá, né? Mas como é que você vai fazer com um piano tocando? Um músico tocando? Você vai ficar atravessando, que é o termo que a gente usa? Eu acelero, eu saio, eu volto, né? Então, pode ser feito intuitivamente. Mas se você estudar e tiver consciência e absorver racionalmente, tudo fica melhor. Porque você treina a mecânica, né? A parte física, a memória muscular, teu ouvido, teu raciocínio, a noção de pulsação. Né? Eu não posso ficar contando só com a sorte. Claro que isso funciona bastante, né? Quando você já tem intuição, desenvolvimento e você já toca mesmo. Então é o que eu digo assim, se você já toca, já faz bonito, capriche e aprimore. Agora, eu não leio, eu não sei escala, eu não consigo, tá? Então você tem deficiências e você deve então suprir. Se uma coisa está super bem e a outra está mal, né, tenta melhorar. Se você só toca de ouvido, melhore a tua leitura. Se você só tem sua leitura, melhore a sua percepção. Se nessas duas você só toca coisa lenta, melhore a sua técnica. Eu só toco em um tom, então estude escalas. Eu uso sempre uma frase só, então absorva mais frases, mais células rítmicas, mais arpejos, mais escalas, intervalos, etc, etc, etc. E é um universo imenso, gente. Tá? Então, quando eu toco a bossa, como eu fiz agora há pouco, eu posso fazer coisas rápidas. Vou mostrar para vocês, olha só. Então, frases intuitivas, eu não fico pensando, agora eu vou usar colcheia, agora eu vou usar 6 notas por tempo, agora eu vou sincopar. Não, eu estudei isso, claro, eu aprendi com o passar dos anos, apanhando, mas para você que vai começar a fazer isso, você deve tentar absorver isso pelo estudo e tentar fazer isso na louca. Então, tudo que você estudar é válido e tudo que você tentar também é válido. Não fique preso a fórmulas ou a ideias pré-estabelecidas. Procure sentir o sabor das notas, o sabor daquilo. Então, muitas vezes você vai lembrar uma melodia no meio de uma música que você nem sabia que sabia tocar. E às vezes vai fazer coisas que você não sabe de onde veio e ficou muito bonito. Assim como coisas que não serviram, que você também não sabe de onde veio. Né? Então, espero que tenha entendido então a utilidade dos tempos. A utilidade dos tempos, a utilidade de estudar células rítmicas, de tentar fazer isso com metrônomo, estudando leitura, né, método, música, parte técnica e pensando em ritmo. Eu vou tocar só notas de um tempo, notas de um terço de tempo, notas de 3/4 com 1/4, vou pegar uma célula, vou tocar só notas de 2 tempos, vou aplicar isso numa base, numa música que, por exemplo, que use uma escala só, que foi como essa que eu pus aqui agora. Ok? E com o tempo você absorve o que você está. Então, quanto mais música de ouvido você tirar, melhor. Quanto mais você souber ler e decorar músicas, melhor também. Quanto mais escalas e divisões você aprender, melhor também. Lembrando que escala não é só saber fazer a escala da nota tônica até ela e voltar. É fazer todo o universo que abrange uma escala. Arpejos, intervalos, desenhos melódicos, etc, etc. Né? Reharmonização. Então, a música é infinita, graças a Deus. Senão a gente não haveria quem aguentasse. A gente está ouvindo até hoje canto gregoriano ou música medieval, né? Mas a quem ame. Eu não digo que é ruim, mas chega uma hora que você quer algo diferente, né? Espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenham aproveitado, espero que sim. Terminarei com uma música, um clássico do jazz chamado Stella by Starlight, só que numa versão mais garotão, mais moderna, espero que gostem. Só para encerrar a live, né? Usarei também as minhas frases, eu espero que vocês consigam observar que eu toco essa música e as minhas frases e as minhas notas se encaixam na música. Algumas estão quebradas, outras não, mas eu estou em função do ritmo, pelo sabor. Eu não fico calculando na hora de tocar, é por sensação, ok?
Muito obrigado por terem comparecido a mais esta aula gratuita, Saxofone para Todos. Lembrando que no Instagram, na minha bio, tem um link para você se inscrever na comunidade Saxofone para Todos. Sempre tem uma novidadezinha ali, um assunto interessante, uma aula interessante, um vídeo interessante, uma piadinha interessante. Não, mas sempre tem alguma coisa interessante, né? Saxofone para Todos. O link está na minha bio do Instagram. Né? Passem para os amigos da igreja, toquem, passem para os amigos que tocam mal, né? E para aqueles que querem aprender, é bem interessante todo o material que eu ponho lá. Né? E curtam, comentem, né? Vejam meu YouTube, sigam e etc, etc, etc. Ativem o sininho, né? E por aí vai, vocês conhecem essa história. Muito obrigado a todos, ao Deus Altíssimo, ao meu amor a Nayara, ao Jorge, da Companhia dos Tapetes, melhor loja de Curitiba, aos meus amigos luthiers, né? O André e o Adriano, e ao Mário também, são geniais esses caras, né? Obrigado a todos. Vou terminar com Stella by Starlight. Obrigado. Espero que tenham conseguido observar como eu usei as mesmas figuras que eu comentei antes. E usei algumas durante o meu improviso. Muito obrigado a todos que participaram. Semana que vem tem mais. Qualquer coisa eu aviso se houver uma mudança. Obrigado a todos que participaram. Uma ótima noite e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau.